Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Estamos aqui para mais uma videoaula. Hoje vamos falar de dinâmica, leis de Newton do movimento e suas aplicações. Então vamos lá. A dinâmica, ela estuda as causas que produzem as modificações de movimentos, ok? Então, primeiramente, nós vamos estudar os princípios da dinâmica, conhecidos como a primeira e segunda lei de Newton, tá? Então, o que diz a primeira lei de Newton? Ela define que, se nenhuma força resultante atua sobre um corpo, então a velocidade desse corpo não pode mudar. Ou seja, o corpo não sofre aceleração. Então vamos lá. A situação problema nossa dessa aula é o seguinte. Vocês trabalham numa empresa de elevador, eleva tudo, e eles estão fazendo alguns estudos e simulações durante a instalação de um elevador em um prédio. Como no enunciado ah, ah, como iniciado no início da coisa. Então, nos primeiros testes, você e sua equipe devem verificar e observar e explicar com base nas primeira e segunda lei de Newton o que ocorre com os passageiros e com o elevador em três situações distintas. Quando o elevador começa a subir, quando o elevador está em movimento com velocidade constante e quando ele está em processo de descida. Nós vamos fazer essas análises depois com as situações das leis de Newton que a gente vai explicar, ok? Então vamos lá, voltando à nossa lei de Newton, que fala que na primeira lei de Newton, que ele diz que nenhum objeto entra em movimento se não houver nenhuma força atuando, funciona assim. A gente diz que essa força resultante seria zero, então se não tem força, esse corpo vai permanecer em repouso sempre até que alguma força seja exercida sobre ele, ok? Do mesmo jeito, se ele estiver em movimento em velocidade constante, ele também vai continuar essa velocidade constante até que alguma ação sofra ou aumentando a aceleração ou reduzindo a, a, a aceleração até que esse objeto pare. Na primeira lei de Newton, ele diz que a nossa função resultante aí é zero, a não ser que haja alguma força. Ou seja, nossa aceleração nesse estudo vai ser sempre zero, tá? Então, na primeira lei de Newton, ele diz que a aceleração é zero. Ah, Analise a seguinte afirmação e explique o que acontece. Quando o ônibus arranca para a direita a partir do repouso, um passageiro desprevenido pode cair, sentindo-se lançado para a esquerda. Quando um ônibus em pleno movimento retilíneo para a direita, freia bruscamente, um passageiro desprevenido pode cair sentindo-se projetado para a direita. É isso que a gente está falando, né, gente? A gente está num movimento partindo do zero, ou do repouso, e de repente um ônibus arranca. Então o que vai acontecer? Se esse ônibus arrancar rapidamente, ah, como o seu corpo tende a ficar em repouso, quando existe uma força agindo, ele vai tentar ah, se manter em repouso e vai acabar perdendo o equilíbrio, tá? Ele vai ter manter, o seu corpo vai insistir em manter em repouso, ele vai insistir em ficar parado, mas se você tem uma força, aí você vai perder o equilíbrio porque essa força está agindo. Do mesmo modo, se tiver em movimento numa velocidade constante, se de repente houver uma freada brusca, o corpo também vai querer ficar em movimento constante na mesma velocidade que ele estava e de repente freia e você perde o equilíbrio porque ele muda a força agindo no seu corpo, tá? Bom, a primeira lei a gente falou que não existia aceleração, então se ele está parado, ele só pode entrar em movimento se houver uma força de aceleração nesse corpo, tá? Então na segunda lei
ele determina que a força resultante que age sobre um corpo é igual ao produto da massa do corpo pela aceleração. Então, mediante isso, a gente pode dizer que a nossa força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Ou seja, a força resultante que vai agir nesse corpo vai ser a massa desse corpo vezes a força que a gente está imprimindo nesse corpo ou a força da aceleração desse corpo até que ele saia do equilíbrio, tá? Então, se a gente considerar que essa força é zero, como na primeira lei, então que não existe uma aceleração, não existe uma força empurrando ele, a gente vê que a, a nossa massa vezes a nossa aceleração vai ser zero, ok? Porque massa sobre a aceleração vai ser zero, o nosso corpo vai estar em equilíbrio. Então não mexe o corpo. Nesse caso, se qualquer força que a gente aplica, então vai ter uma força resultante, vai ser massa vezes aceleração. Vamos dar um exemplo aí, como é essa situação aí de uma força agindo num corpo. Então eu tenho um corpo, uma caixa, que ela está sofrendo uma força de 3 newtons em sentido da esquerda e uma força de 5 newtons à direita. Vamos ver o que a gente faz aí. Então vamos lá. Nesse exercício aí a gente vai ver as forças resultantes e vamos saber se essa caixa se movimenta ou não. Eu acho que tem as perguntas aqui. Bom, ele quer saber as forças resultantes e quer saber se ela se movimenta ou não. E tem uma outra pergunta, que é a letra B, que ele diz que tem uma terceira força que será aplicada e ele quer saber qual será o valor dessa força para que se anule essa força resultante, para que ela se torne zero. Então vamos lá, gente. Eu vou fazer aqui para vocês o exercício, não vai ficar muito legal porque eu estou trabalhando com mouse e fica meio difícil fazer o exercício, mas vamos lá. Então a gente tem lá uma caixa, ok? Com uma força resultante para a direita de 5 newtons e uma força resultante para a esquerda de 3 newtons. Ele quer saber qual que é a força resultante dessas duas forças e se a caixa vai se movimentar ou não e qual a direção em sentido. Então vamos lá, gente. Primeira coisa, força resultante, tá? Força resultante, quando a gente fala em força resultante, a gente tem que saber que isso aqui é a somatória de todas as nossas forças, tá? Então é a somatória. Então ele soma a força 1, mais a força 2, mais a força 3 e todas as forças que agirem nesse corpo. Lembram lá do vetor? Toda força que tiver, a gente precisa fazer a nossa soma ou subtração. Então, se a nossa força resultante é uma soma de todas as nossas forças, então eu posso dizer o seguinte, que a nossa força resultante, olhando lá para nossas forças, né? Lembrando que a gente está calculando aqui as nossas forças resultantes, como elas são vetoriais, eu vou ter que trabalhar com o versor para a gente poder saber direção e sentido. Lembra dos nossos versores? Então eu vou dizer que nessa força resultante eu tenho 5i. Lembra lá, gente? Ó, deixa eu mudar de cor aqui. O i é em x e o j versores em y, né? Então, o y versor em x, o j versor em y. Como minhas forças estão todas em x, então eu posso dizer que aqui é 5i
menos, menos 3i. Então, eu posso dizer que a força resultante, o módulo de força resultante, nesse caso, ele é de 2i. Ok? Então, eu tenho uma força resultante de 2, como nossa unidade é newtons, no mesmo sentido da força. Então, ele é na horizontal, com sentido para a direita, tá? Então, eu peguei o 5 menos o 3, ele vai ter uma força de aceleração horizontal, sentido direita, ok? Tá. Daí ele me fala o seguinte, ele fala que ele quer uma terceira força, porém nessa terceira força ele quer saber, ele quer zerar, ele quer igualar, ele colocar esse aqui em equilíbrio. Como a gente vai colocar isso em equilíbrio? De novo a gente fala que a nossa força resultante é a somatória de forças, né? Então vamos somar todas as forças. Então, agora eu vou somar mais uma força aí, que é o F3. Porém, ele diz o seguinte, ele quer saber qual o valor da força 3 para que esse ponto entre equilíbrio, que ele se torne essa força igual a essa. Ou seja, para que a força nossa resultante seja igual a zero. Então, nós vamos ter lá que nossa força resultante é igual a gente tem aqui a primeira força resultante nossa, que era 2, né? Ou a gente tem a nossa força, que é 5i menos 3i. Porém, eu falei que minha força resultante, ela tem que ser 0 para igualar, mais uma força 3 que ele está aplicando agora, tá? Então, a nossa força 3 vai ser esse 3 menos 2, que vai ser 2, e vai ficar F3 mais 2 igual a zero. Ou seja, F3 é igual a menos 2i. Ok? Então, a minha força resultante que eu preciso para igualar meu sistema é uma força de 2 newtons no sentido negativo do eixo ou da força, na horizontal, sentido esquerda, tá? Ó, gente, só de olhar já dava para ver que esse aqui é 5, aqui vai ter que ser 5, vai ter que zerar, então tinha que aumentar em 2 aqui. Se aqui é o lado positivo do eixo 2, aqui vai ser menos 2, então a gente fica com menos 5 com mais 5. Então as forças se anulam, tá? Tranquilo até aí? Bom, vamos lá. Epa, deu uma travadinha no slide aqui. Bom, voltando, gente. Então, é aqui que ele pergunta se as duas forças e se ele tem movimento ou não, como nós explicamos, é só fazer as somatórias, ok? E aí a gente consegue chegar no nosso valor, que era menos 2 de força e 2 positivo se for de um lado para o outro. Bom, como a gente está falando de forças resultantes, a gente tem
forças inclinadas também. Lembra dos nossos vetores? Então tá. Então aqui nesse exercício de exemplo ele diz o seguinte: calcule o módulo e a orientação da força resultante, desprezando-se a força da gravidade. Calcule o modo e orientação da aceleração, se houver. Então vamos lá, gente. A gente tem uma força F12, ok, tranquilo. Ela está em I e é tranquilo fazer ela. Porém, nós temos uma outra força, que é uma F1, que ela está inclinada aqui de 5 newtons. Bom, primeiramente, o que a gente tem que fazer aqui? A gente vai ter que fazer a nossa decomposição em eixo X e Y, certo? Então, nós vamos ter que lançar o nosso eixo F de Y, né? F1 de Y. E a gente vai precisar aqui também a nossa projeção do nosso eixo F1 em X. Ok? Bom, como a gente vai fazer isso? Vamos lá para o nosso exercício. Vou tentar desenhar essa caixinha aí. Opa, põe em vermelho, fica mais fácil. Vamos tentar desenhar essa caixinha aí. Então nós temos uma caixa. Nós temos uma força aqui, F2, que é de 12 newtons. Desculpa a letra aí, hein, gente. 12 newtons. E a gente tem uma força inclinada F1 de 5 newtons. A gente tem um ângulo aí de 60 graus. Bom, desenho bem mal feito aí, mas dá mais ou menos para entender lá. Vamos lá, gente. Primeira coisa que a gente precisa fazer: decompor eixo em Fx e em Fy, tá? Então, vamos fazer lá. Para decompor o eixo, vou fazer um eixo mais bonitinho aqui. Nós temos x, nós temos y, opa, y, e nós temos a nossa força F1, nosso ângulo alfa. Bom, para decompor essa força F1, gente, lembra lá? A gente vai jogar F1 vezes se a força se aproxima ou se ela encosta no ângulo, é cosseno, não é isso? Então vamos lá. F1 em X é igual a força 1 vezes cosseno de alfa, certo? Bom, para a gente fazer isso aqui, a gente sabe que aqui é 60 graus, então F1 de x é igual a 5 newtons, que é o valor de F1, vezes cosseno de 60 graus. Sendo assim, a gente sabe que F1 de x, só jogar isso aqui na calculadora, né, gente? Isso aí vai dar 2,5. Qual eixo, gente? Eixo x, né? Se é eixo x, nosso versor é I, e aqui nosso versor é J. Então é 2,5 I. Ok? Bom, aqui
Tá feito. Essa é a nossa primeira resposta. Agora nós precisamos achar o nosso versor F, nossa força Fy, né? Mesma coisa, né, gente? F1y, a gente vai ter que compor no eixo y. Se ele está separando do eixo, ele é seno, né, gente? Então, fica 5 vezes seno de alfa. Ou F1y é igual a 5 vezes seno de 60 graus. Isso vai ficar F1y igual a, fazendo as contas aí, 4,3. Agora nós estamos em que eixo, aí, gente? No eixo y, né? No eixo y, nosso versor é o quê? O versor j, né? Versor j. Então é 4,3 j. Bom, até aí tranquilo. A gente aprendeu a fazer esse vetor. Meio fácil aí. Bom, vamos para a continuação. Ele quer que a gente ache o módulo e orientação da força. Então, bom, eu sei que força resultante é igual à soma de todas as forças, certo? Então, sabendo disso, a nossa força resultante nesse caso vai ser, nós estamos em vetores ainda, né, gente? Espera aí. Nossa força resultante nesse caso vai ser lá o nosso F1, força 1, mais força 2. Bom, a força 1 a gente acabou de achar, né, gente? A força 1 nós temos força 1 de x em y, né? Então, vamos lá. Força resultante. Qual que é a força 1? A gente tem F1 de x e F1 de y, né? Então, vai ser 2,5 I para para F1 de x, mais 4,3 em J pro Y, ok? Mais o F2. Lembra do F2, gente? Tá aqui, ó. F2 é 12 newtons, né? Então, F2 é 12 newtons mais 12, ele está no eixo X, 12I. Ok? Então, beleza. Então, a gente pode dizer assim aí que essa força nossa resultante é 14,5 em I mais 4,3 em J, certo? Então, eu tenho uma força, minha nova força resultante aí, ó. Eu estou com 4,3 aqui. E eu tenho 14,5 em I. Eu preciso achar esse valor de força resultante aqui, né?
que é a força resultante, porque eu decompus x e y, então eu vou precisar saber como aumentamos o x, temos que saber essa força resultante. Bom, para a gente achar essa força resultante, gente, como que a gente faz? Simples, né? Pitágoras, né? Então vamos lá. Por Pitágoras, eu tenho que F, R, ou força resultante, ao quadrado, pá, é igual a cateto oposto, ou soma dos quadrados do cateto, né? Então, cateto oposto ao quadrado mais cateto adjacente ao quadrado. Então, vamos lá. Eu posso dizer que isso aí é 14,5 ao quadrado mais 4,3 ao quadrado. Bom, resolvendo toda essa conta aqui, né, gente? Isso vai virar a força resultante é igual a raiz quadrada de 228,74. Isso diz que a nossa força resultante é igual a 15,1 Newton. Tranquilo, pessoal? Então, primeiro decompus todas as nossas F1, né? Que como ela estava inclinada, tem que ser F1x e F1y. Aí nós achamos uma nova variante aí, que aumentou o nosso x, né? Então, a gente tem que achar a nossa força resultante total desse x, ela vai ser 15,1 Newton, tá? A gente precisa saber a orientação e sentido disso. E para a gente saber a orientação e sentido, a gente vai usar, logicamente, tangente de alfa, porque a gente quer saber esse ângulo alfa. E para a gente saber tangente de alfa, vai ser cateto oposto sobre cateto adjacente. E isso vai ser cateto oposto 4,3 dividido por cateto adjacente 14,5. Sabendo que a gente tem cateto oposto sobre cateto adjacente, isso vai ficar tangente de alfa igual a 0,30. Como a gente quer saber o nosso ângulo, né, gente? A gente precisa fazer a função inversa para achar alfa. Então, você vai ter que achar que alfa é igual a arco tangente ou tangente a menos 1. Lembram? Tangente a menos 1 de 0,30. Nós temos então que alfa é igual a 16,5 graus. Ok? Então, nós achamos aqui a letra A, que é a nossa resultante, né? E achamos aqui a nossa tangente aí, como que a gente faz. Certo, pessoal? Então, vamos lá. Então, a gente achou aí nosso 16. Ah, desculpa, gente, eu pulei aí. Ele pede que a aceleração, tá?
do nosso módulo aí. Então, para a gente achar a aceleração, a gente tem que voltar lá. Espera aí, vamos voltar lá. Para frente. Opa. A gente tem que força resultante é igual a massa vezes aceleração. Ok? A gente tem a nossa força resultante, que é 15,1 newtons. A gente tem a nossa massa que foi dada, que era 10 quilos. E a gente quer a nossa aceleração. Aí ficou fácil, né, gente? Só isolar. Nós vamos ter que nossa aceleração é igual a 1,51 metros por segundo ao quadrado. Esse aqui só é um pouquinho complicado, porque realmente vocês têm que decompor fx e fy, tá? Então você tem que compor o fx1, o fx2, o fx1, o fy1 e achar a nossa força resultante. Qual que vai ser a força resultante? Então essa força resultante foi de 15,1 no sentido oblíquo, né? E arco tangente e com um ângulo de 16,5 graus. E a nossa aceleração aí era só jogar o valor da nossa massa. Mais uma questão aí. Agora a gente está falando do nosso elevador. No nosso caso lá, ele quer saber o que acontece com o elevador. Então ele tem um elevador subindo, né? Nós temos um elevador subindo ou descendo. Ele está fazendo os testes. Deixa eu tentar tirar isso daqui. E ele está numa velocidade constante de 2 metros por segundo. E depois que ele percorre 1 metro de subida, e na descida ele mantém os mesmos 2 metros por segundo. E após percorrer uma distância de 0,5 metros. No primeiro teste, você e sua equipe devem verificar, observar e explicar, com base na primeira e segunda lei de Newton, o que ocorre com um passageiro e com ele quando o elevador começa a subir e a descer a partir do repouso. A massa do elevador é de 800 kg e do passageiro é de 70 kg. Então vamos lá, né, gente? Deixa eu apagar tudo isso aqui. Letrinha feia, hein? Mas tudo bem. Vamos lá. Vamos colocar lá nosso elevador na subida. Na subida. Nós temos uma V0, que ele vai partir do repouso. Então é zero. Ele tem uma velocidade, que ele fala que é uma velocidade constante de 2 metros por segundo. E ele fala também que na subida, esse 2 metros por segundo, ele subiu 1 metro. Delta essa aqui, né? 1 metro. E ele fala também que a massa do elevador é 700 quilos. Desculpa, é 800 quilos. Opa. 800 quilos. E o passageiro, a massa dele é de 70 quilos. Então vamos lá, gente. Primeira coisa, a gente precisa achar a nossa aceleração para a gente achar a nossa força de resultante. Então, como a gente acha a nossa aceleração? Torricelli, né, gente? V ao quadrado igual a
V0 ao quadrado. Torricelli por quê, gente? Porque a gente tem a distância, né? A gente não tem tempo, mas a gente tem o delta S aqui, ó. Mais 2 vezes a aceleração vezes delta S, que é a nossa variação de deslocamento. Então a gente tem que ver quadrado. Nossa, V0 é 0, mais 2 vezes o A, que é a aceleração, vezes 1 metro. Se a gente fizer isso aí, a gente tem aqui a velocidade ainda, né? 2 metros ao quadrado, que eu não substituí, vamos substituir agora. 2 metros ao quadrado é igual a 0 mais 2A. Então aqui fica 4, então a gente tem que a aceleração, passando, dividindo, né, gente? Vai ser 4 dividido por 2. Nossa aceleração vai ser 2 metros por segundo ao quadrado. Vamos ver nossa força? Bom, nossa força resultante vai ser a massa, que é aqui, somando a massa do elevador mais a massa da pessoa, né, gente? Então isso aqui vai ficar 870 vezes a aceleração, que é 2. A gente tem que nossa força resultante é de 1740. Isso, peraí, gente. Calcular aqui, isso. Eita. 1740 newtons. Bom, pessoal, ele está perguntando o passageiro, como vai ser o passageiro no elevador subindo. Bom, o que vai acontecer quando o elevador está subindo? Vou fazer um desenho mais ou menos aqui de um elevador. O elevador está subindo e tem uma pessoa dentro desse elevador. Então vamos lá, o que acontece? Se o elevador está subindo, a nossa força da gravidade, ela está fazendo uma resistência para baixo, tá? Então a nossa sensação vai ser de um peso maior do que o nosso peso, uma força maior em cima do nosso joelho, tá? Nós vamos ter um tranco. E aí a gente vai ter a gente sempre tem um peso maior porque a gente tem, além da nossa aceleração da gravidade, que é 9,8, a gente ainda tem a força da nossa aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado, está acelerando aí. Então, na realidade, a força que está agindo em cima da gente vai ser 11,8 metros por segundo ao quadrado. Então, a gente sente uma sensação mais pesada na hora que está subindo o elevador, ok? Bom, vamos para o nosso elevador descida. Na descida, ele funciona do seguinte modo: ele tem a velocidade é constante 2 metros por segundo, os pesos são os mesmos, 800, a massa é a mesma, massa vai ser 800, eita, 800, outra nós, 800 quilos, a massa do elevador, né? E a massa da pessoa vai ser 70 quilos. Agora ele fala que a minha distância de descida foi de 0,5 metros. Mesma coisa, né, gente? Jogando lá em Torricelli, V
quadrado. Eita, difícil escrever com mouse. V quadrado é igual a V0 quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o ΔS. Sendo assim, substituindo na fórmula, a gente tem 2 ao quadrado, que é igual a 0 ao quadrado, mais 2 vezes a vezes 0,5. Então, isso aqui vai ficar 4 igual a 1A. Então, a gente tem que a aceleração é igual a 4 metros por segundo ao quadrado. Agora, a gente já tem a nossa aceleração, nossa força resultante vai ser a massa 870 vezes 4. Isso vai dar força resultante igual 3.480 newtons. Bom, gente, de novo, nosso elevadorzinho com uma pessoa dentro, sabendo que agora o elevador está descendo, certo? O que vai agir nele é a força da gravidade mais a aceleração, ok? Então, a gente vai ter que ter 9,8 menos a nossa aceleração de 4 nós vamos ter aí uma sensação de leveza, porque a gente vai ter 5,8 metros por segundo de aceleração de gravidade agindo sobre a gente. Então a gente vai sentir o corpo mais leve, tá, gente? Tá como se a gente estivesse mais flutuando. É isso que acontece nesse elevador aí, ok? Só essas perguntas. Então, tem mais uns exercícios aí que eu deixei para vocês na apostila para vocês resolveram. Eu vou passar esses slides para vocês. No slide tem mais exercícios. Qualquer dúvida, vocês entram em contato comigo. E até uma próxima aula, que é a semana que vem. Tchau, pessoal. Até mais.